Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam me ouvindo. Daqui a pouquinho a gente vai começar, tá ok? Eu vou dar mais 1 ou 2 minutos. No meu relógio são 2h36. Então a gente vai começar 2h37 agora. Vamos começar de 2h40, tá? Eu vou dar 3 minutinhos e a gente começa. Enquanto isso, eu vou fazendo algumas considerações assim para que vocês possam ficar à vontade. Eu optei por fazer no YouTube para que vocês não tivessem que instalar nenhum aplicativo. Às vezes a pessoa não quer instalar, tem esse problema com o Zoom, dizem que ele causa muito problema no computador, etc. Então eu não queria complicar ainda mais a vida de vocês. Só tem um problema. Às vezes o aluno tem uma dúvida, ele quer perguntar alguma coisa, e aí não é possível nessas aulas gravadas, né? Então eu optei por fazer a aula ao vivo. Vocês vão ter que usar esse espaço aqui, ó. Vou até mandar uma mensagem, o chat, né? Vou mandar uma mensagem para vocês agora. Tirar as suas dúvidas. Pronto. Legal? Então mandei uma mensagenzinha aí e nós vamos começar a aula daqui a pouquinho. Aí vocês fiquem à vontade. O ideal seria a gente ter aula presencial, né? Mas enfim, a gente não está podendo, essa questão aí do corona. Há uma expectativa de retorno das aulas para o dia 20 de julho. Mas a gente, assim, da diretoria, né, tanto eu como o Júlio e Vitor, a gente está conversando as medidas que a gente vai tomar, etc. Luiz Araújo acabou de mandar uma pergunta, obrigado pela pergunta. Vai ficar salva a aula? Então, eu fiz um canal assim improvisadozinho no YouTube para poder disponibilizar essas aulas para quem eventualmente não vai poder assistir, tá? Eu gosto mais da interação no momento, porque você pode perguntar, tirar suas dúvidas, etc. Mas se por algum motivo vocês não puderem ficar, não tem problema, a aula vai ficar salva aí nesse canal que eu vou disponibilizar, tá? Ok, Luísa? Então, se você puder ficar, fique, será maravilhoso. Se não puder, você assiste depois. Boa tarde, Maria. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Vou começar daqui a 1 minuto. 1 minutinho só e a gente começa. Aí vocês vão perguntando, vão mandando as dúvidas à medida que a aula for transcorrendo, tá bom? E vocês fiquem à vontade para me interromper. Esse assunto de hoje é maravilhoso. Nós vamos falar sobre resistores. Eu vou diminuir aqui um pouco minha janelinha, que eu não preciso aparecer tanto. Como é que está aí Leonardo, Luísa, Maria, né? Maria Fernanda também, que tinha falado. Questão do áudio, vocês estão com algum problema, alguma dificuldade com áudio? Acho que não, né? Está tudo tranquilo? Então acho que podemos começar. São pontualmente 2h40. Acho que dá para a gente começar e assim, eu vou fazer a aula num ritmo. Se tiver rápido demais, vocês me falam. Eu normalmente não dou aulas para o ensino médio. Eu estou mais habituado a aulas para o curso de engenharia, né? Mas
a gente vai fazer uma aula 100% voltada para Enem. Não se preocupem com isso. Professor, o nível da aula está alto demais. Segura aí, vamos mais devagar. Quem manda aqui são vocês, tá bom? Então vamos lá? Vou começar, tá? Olha só, o que a gente vai falar na aula de hoje? Vamos falar sobre resistores. É um assunto interessantíssimo. O que um resistor faz, professor? Vamos desenhar aqui só um exemplozinho. Um resistor é um dispositivo importante porque na eletricidade ele tem o papel de ser uma espécie de receptor. E o que ele recebe, Alexandre? Esse EL, a energia elétrica. Ele vai receber energia elétrica para transformar em um outro tipo de energia. Que outro tipo de energia é esse? A energia térmica, que nós popularmente chamamos de calor. Então, se a gente ler aqui essa primeira frase, ó, diz que o resistor é um elemento de circuito que consome energia elétrica e a transforma em calor. Ou, se a gente quiser dar um nome mais elegante, né? Calor é uma forma de energia, vocês lembram? Como tem a energia cinética, não é? A energia potencial, a energia mecânica. Então, o calor é um tipo de energia, só que é energia térmica. Esse é o papel principal do resistor, transformar energia elétrica em calor. Professor, mas por que o senhor fala assim, papel principal? Ele tem outras funções, tem outras aplicações? Claro que tem, a gente vai falar já já. Mas por enquanto, ó, nós temos aqui uma coisa importantíssima para o Enem. Os resistores transformam energia elétrica em quê, turma? Em calor, né? Então, eles podem ser usados no ferro elétrico, eles podem ser utilizados no chuveiro, no secador de cabelo. Sabe aquelas chapinha, né, que fala que algumas pessoas usam, acho que é para alisar o cabelo? Minha filha tem uma chapinha daquelas. Também é o princípio de funcionamento do resistor. Se ele transforma energia elétrica em calor, pessoal, eles vão ser utilizados como o quê? Como aquecedores. Ô professor, mas eu observei que o senhor colocou aqui uma lâmpada. A função não seria transformar energia elétrica em energia luminosa, em luz? Pois é, pessoal, essas lâmpadas, as chamadas lâmpadas incandescentes, elas foram tiradas de fabricação justamente porque, ao invés de transformar a energia elétrica em energia luminosa, boa parte da energia era primeiro transformada em calor, como todo resistor faz, né? E aí elas tinham um rendimento baixíssimo. Para você ter uma ideia, se uma lâmpada dessas consome 100 joules de energia, 95 joules acabam sendo perdidos na forma de calor. Dos 100 que ela recebeu, você paga pelos 100, mas você só usa 5, porque os outros 95 foram dissipados na forma de calor. Um rendimento baixíssimo esse tipo de lâmpada tem. Então, naturalmente, eles vão ser usados em chuveiros, né, como eu já falei, o ferro de passar roupa, as torradeiras, o secador de cabelo, etc. Aí vocês lembram que eu falei assim, ó, a principal função do resistor é essa, né? É transformar a energia elétrica em calor. Mas não é a única. A gente vai ver daqui a pouquinho essa importantíssima função. Qual é? Limitar a intensidade de corrente. Os resistores são capazes de determinar a quantidade de corrente que vai passar num trecho. Então, se eu quero que passe muita corrente num determinado trecho ou pouca corrente, quem vai fazer esse papel é o resistor. Ele é uma espécie de porteiro. Então, ele vai regular quem pode entrar e quem não pode entrar na festa. E por que eu estou falando isso? Porque o assunto da nossa próxima aula vai ser a associação de resistores. E aí, esse papel vai ficar muito claro, tá? Então, eu queria que vocês, se possível, tomassem nota disso. Eles também são usados com essa finalidade, limitar a intensidade da corrente que passa por um determinado trecho do circuito. Tá bem? Eu vou voltar no YouTube porque eu estou muito preocupado com o ritmo. Saber se vocês estão entendendo, se está muito difícil, se eu estou indo muito rápido. Então, eu vou fazer uma pausa para escrever uma coisa. Eu queria que alguns me ajudassem. Como é que estão as coisas até aqui? Eu posso seguir nesse ritmo? Está muito rápido? A aula está muito ruim? Está ótimo, Luiz. Eu vou seguir então, tá, gente? Ó, não é porque eu sou diretor do Medway que vocês não podem reclamar, não. Vocês podem reclamar o que vocês quiserem.
essa aula é para vocês, tá? Eu vou voltar então. Vamos tocar a aula daqui para frente nesse ritmo. Os resistores têm esse símbolo clássico que vocês conhecem, mas é engraçado porque a gente, no nível superior, nós muitas vezes usamos um outro símbolo de resistor, que eventualmente pode aparecer no Enem. Então, não estou dizendo que vai vir assim, mas é sempre bom você saber. Uma coisa que vocês vão notar nas minhas aulas é que eu sempre prefiro dar o assunto todo. Ah, professor, mas isso não cai muito, né? Não é a minha parte, eu vou dar todo o conteúdo. O Enem é que vai dizer o que cai. Tipos de resistores comuns. Esse aqui, adoro ele, o resistor chamado resistor de carvão. Dentro dele, turma, ele é interessante. Depois eu posso mostrar uns que eu tenho aqui em casa. Eu tenho um laboratóriozinho pequeno e eles têm um núcleo de carvão aqui dentro, sabe? Ele é bem interessante, esse tipo de resistor. A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Eu vou ensinar para vocês como medir a resistência de um resistor somente fazendo a leitura desses números. Ô professor, mas não são cores? Ah, aí é que está o segredo. Essas cores indicam uma numeração. Eu vou mostrar isso para vocês. E tem o resistor clássico, que é o resistor de fio. Professor, qual é o material usado? Geralmente esses fios, eles são de uma liga, níquel-cromo. E esse resistor aqui, por exemplo, ele é muito usado no chuveiro. Esse aqui, que eu peguei na internet, é justamente a foto de um resistor de chuveiro. A gente vai falar agora, nesse próximo slide, sobre esse tipo de resistor também. Beleza? Então, esse é o símbolo de resistor e esses são os dois resistores mais frequentes, mais comuns. Agora vem a parte legal da aula, mais legal, eu diria. A resistência elétrica. Muita gente confunde isso. Coincidentemente, minha esposa hoje de manhã disse assim, queimou a resistência do chuveiro. Vê que coisa legal. As pessoas falam queimou a resistência, quando na verdade não queima a resistência. A resistência é uma propriedade física dos resistores, é uma característica deles. Quem foi que queimou? Quem foi que destruiu? O resistor, a peça. Então muita gente confunde o resistor, que é o dispositivo, que é diferente de resistência. Aí ela disse assim, ó, eu vou ter que ir lá no, sem fazer propaganda aqui, eu vou ter que ir lá no Ferreira Costa para comprar outra resistência. Vocês acham que no Enem essa afirmação está correta? Não está. Ela não vai comprar outra resistência, ela vai comprar outra peça. Então ela vai comprar outro resistor, que é o dispositivo. A resistência, então, ela é uma propriedade física dos resistores. E o que ela diz, professor? Gente, traduz esse nomezinho aqui para mim. Resistência elétrica, essa expressão. É resistir à passagem da eletricidade. Então, a resistência, ela está relacionada ao grau de dificuldade que o material vai impor à passagem dos elétrons, ou seja, a passagem da corrente. A resistência tem a ver com resistir. Professor, tem um exemplo melhor? Olha que exemplo bacana. Acompanha isso aqui. Vou facilitar um pouco a nossa vida. Deixa eu dar um zoom nesse desenho aqui para vocês entenderem melhor. O que acontece aqui, pessoal? Eu tenho os elétrons que compõem a corrente elétrica e eles vão tentar se movimentar aqui dentro. Ó. Vocês estão vendo a mãozinha se movendo? Acontece que essa movimentação não é livre, porque existem quem? Olha aqui, ó, os átomos do material. E esses átomos, eles tentam resistir a esse movimento, a esse fluxo de elétrons. Por isso o nome, resistência elétrica. Eu estou dificultando a passagem dos elétrons. Ô professor, mas eu notei aqui que tem uma coisa interessante, calor gerado pela colisão. O que é isso, professor? Acontece, turma, que quando o elétron se move e ele colide com o átomo do material, aqui está o átomo, está faltando um acento, nessa colisão, nessa batida, ó, ele colide, pá, gera um pouco de calor, uma parte da energia é dissipada na forma de calor. Professor, então é por isso que ele esquenta? Exatamente, gente, imagina, múltiplas colisões acontecendo aqui, aqui, aqui e em todos os lugares
você vai tendo colisões dos elétrons contra os átomos. Essas sucessivas colisões vão fazendo com que parte da energia seja perdida. Perdida na forma de quê, professor? Na forma de calor. Então a gente diz que é o calor gerado pelas colisões. Ah, então, professor, quer dizer que quando eu ligo, vou tomar banho, que eu ligo o chuveiro, lá dentro, vê que a física é maravilhosa. Dentro daquele fio tem elétrons fluindo e eles estão colidindo contra os átomos. O resultado dessas colisões é um aquecimento, que aquece a água. Então eu estou tomando um banhozinho morno, um banhozinho quente, graças a essa sequência de colisões. Vocês entendem como é interessante? Então, na próxima vez que queimar o chuveiro da sua casa, que sua mãe disser, seu pai disser, queimou a resistência, já corrija. Queimou o resistor. Eu vou comprar outra resistência. Não, você vai comprar outro resistor que tenha a mesma resistência, a mesma característica, tá certo? Então, eu vou adiantar mais um pouco. Essa grandeza é fundamental, tá? Lembra do nome, resistência elétrica, é resistir à eletricidade. Aí eu queria mostrar uma coisa interessante para vocês. Olha só, não sou muito bom para desenhar, especialmente assim para desenhar no computador. Mas imagina que você tem aqui um fio de cobre. Vamos fazer assim, ó, um fio de cobre. E eu tenho aqui um outro fio do mesmo tamanho, com as mesmas medidas. Só que a diferença é que esse outro fio aqui ele é feito de ouro. Ó. Então o primeiro fio era de cobre, o outro era de ouro. E os elétrons, eles vão tentar se movimentar aqui dentro. Isso acontece tanto no cobre como no ouro. Qual é a diferença? É que no fio de cobre tem os átomos do material para tentar dificultar. E no fio de ouro não tem não, professor? Tem, ó. Tem os elétrons, eles vão tentar se mover. Mas olha quem está aqui, os átomos, né? Para tentar dificultar. Agora, ó, pena que a gente não está junto, né? Porque eu queria ver a carinha de vocês nesse momento. Se você fosse um elétron desse e tentasse passar por aqui no fio de cobre, ou se você fosse um elétron para passar aqui no fio de ouro, onde é que você encontraria mais dificuldade, mais resistência? Me parece natural perceber que a resistência do cobre não é igual à resistência do ouro. Vocês percebem isso? Então, guardem bem essa informação. A resistência vai depender do material utilizado. Professor, nesse caso, eu posso afirmar que a resistência do cobre é maior que a resistência do ouro, professor? Claro, por esse exemplo aqui que a gente está vendo, né? A dificuldade desses elétrons, esses aqui são os elétrons, a dificuldade para eles se movimentarem aqui é maior. Tem mais átomos dificultando esse processo. Legal? Vamos um pouquinho mais para frente. Opa, eu acabei fazendo uma bobagemzinha, vou ter que apagar isso, mas é rápido, tá? Deixa eu apagar. Porque agora nós vamos discutir, sabe o quê? As leis de Ohm. São duas leis super importantes e nós vamos fazer exercício logo da primeira. Vamos falar da primeira? O que é que ela diz? Gente, ó, abre bem seu ouvido agora. Se eu aplicar um ADDP em um resistor, ele vai ser percorrido por uma corrente. Aí eu quero que vocês façam um favor para mim. Anote isso aqui num post-it, ó. Professor, eu não tenho um post-it. Não tem problema. Anota aí em qualquer cantinho, ou na sua mesa de estudo, e coloca assim, ó, relação causa e efeito. Sabe o que eu quero dizer com isso? É preciso que haja uma DDP. E essa DDP, por sua vez, ela vai gerar uma corrente. Ou seja, não existe corrente elétrica sem que primeiro eu tenha uma diferença de potencial. Professor, não entendi. Você vai entender agora. É como se você tivesse uma reta e eu colocasse um objeto aqui em cima, como essa caneta. Não sei se vocês conseguem ver bem. Se eu crio um desnível, uma diferença de altura, a caneta vai cair. Se eu mantenho no mesmo nível, sem diferença de nível, a caneta vai ficar imóvel aqui. Mas na hora que eu faço assim, eu crio uma diferença de nível, que a gente chama de desnível. E é isso que permite a movimentação da caneta. Com os elétrons é a mesma coisa. Professor, eu acho que complicou. Vamos descomplicar? Quando você chegar em casa e colocar o ferro elétrico, por exemplo, na tomada,
Você que está fazendo vestibular para medicina, pensa assim, eu não coloco o ferro na tomada. Eu estou aplicando, ó a tomada do ferro aqui, ó. Eu estou aplicando, na verdade, uma DDP. Isso aqui é a tomada, ó. Então, quando eu ligo na tomada, eu apliquei uma DDP. Essa DDP vai fazer com que nesse fio surja uma corrente. Não esquece isso, tá bem? Deixa eu apagar aqui também rapidinho. Vamos lá. Então, já está estabelecido, ó. DDP, que é a bateria, a pilha, vai gerar uma corrente. O que foi que Ohm percebeu? Ele já sabia que uma DDP produz uma corrente elétrica. Volt é a unidade DDP e ampere é a unidade de corrente. Mas olha que curioso. Ele estabeleceu uma DDP de 10 volts e viu que surgiu uma corrente de 2 amperes. Aí ele, interessante, DDP, corrente. Mas daí ele pensou, o que acontece se eu, por exemplo, dobrar isso aqui, que é multiplicar por 2? Passou para 20. Aí ele pensou, será que acontece alguma coisa aqui desse lado? E a resposta é sim, passa para 4. Aí ele, opa, deve ter alguma relação entre eles, né? Aí ele disse, vamos testar mais um pouco? Eu vou triplicar isso daqui, vai. Vamos multiplicar isso aqui por 3. Então, se estava em 20, agora está em 60. O que acontece desse lado? Para surpresa dele, isso aqui também multiplicava por 3, ia para 12. Então, Ohm percebeu que não só existe uma relação de causa e efeito, DDP e corrente, como, à medida que eu aplico uma DDP, surge uma corrente e elas variam na mesma proporção. Olha o enunciado aqui que ele notou. Ó. Ohm verificou que existem resistores, não são todos, para os quais eu dobro o valor da DDP e eu consigo dobrar junto o valor da corrente. Professor, se eu triplicar a DDP, não tem problema. Eu vou triplicar junto o valor da corrente. E é curioso isso porque esse comportamento, um aumenta e o outro aumenta, mas vê o nome. Tem gente que pensa, um aumenta e outro aumenta. Não, um dobra, o outro dobra. Um quadruplica, o outro quadruplica. Não é assim? Esse é o comportamento típico de grandezas que são o quê, pessoal? Diretamente proporcionais. Legal? Interessante isso, né, professor? Então quer dizer que a DDP e a corrente são diretamente proporcionais. São. E se elas são diretamente proporcionais, eu posso escrevê-las com esse formato. É? Então, meu professor na escola, ou ano passado no colégio, eu via muito assim, professor. É a mesma coisa do ponto de vista matemático, mas eu prefiro assim, sabe por quê? Eu gosto que vocês entendam a física de uma forma contextualizada. Vê que interessante, ó. Vocês lembram de uma fórmula que dizia que força é massa vezes aceleração? Vamos misturar os assuntos para você aprender tudo de física. Se eu aumentar a força do motor, o carro acelera mais. E o que é esse M que tem aqui no meio? Alguém vai dizer, é a massa. Eu vou diferente. Eu vou dizer que o F e o A são diretamente proporcionais. E essa massa que aparece aqui no meio é uma constante. Se você usar essa fórmula, força elástica igual a Kx, está falando que quanto maior a força elástica, maior a deformação do sistema. E isso aqui no meio? Professor, isso aqui também vai ser uma constante? Vai sim. Toda vez que as grandezas são diretamente proporcionais, elas são escritas assim, ó, gente. Ó, sabe o que eu estou dizendo com isso? Que quanto maior o A, maior o B. Elas são proporcionais. E quem é esse K que tem aqui no meio? Esse K é uma constante. Então, quando você olha para essa fórmula, U igual a R vezes I, eu sei que no ensino médio é muito comum falar assim, vamos decorar uma musiquinha, URI, né, não sei o quê, cantar. Ao invés de cantar, vocês podiam fazer um negócio melhor, que era aprender física, quer ver? U e I são grandezas diretamente proporcionais. E esse R que tem aqui no meio? Esse R é uma constante. Veja que a estrutura matemática delas é a mesma. O que eu estou dizendo para vocês é isso mesmo. Essa fórmula, essa e essa, são iguais. São rigorosamente a mesma fórmula. É, professor? Claro que sim. A diferença entre elas qual é? É que aqui essa constante é chamada de resistência. Aqui
a constante é chamada de massa. Aqui, a constante é tão constante que ela é chamada de constante elástica da mola. Então, eu acho que dá para você aprender a física de uma forma mais sólida, entendendo o que está acontecendo. Por que eu sou contra você escrever Rui? Não é que eu sou contra, é porque, me diga uma coisa, vocês escrevem assim a segunda lei de Newton, massa igual a força sobre aceleração? Não, vocês escrevem assim, ó, força igual a ma. Então, se essa fórmula é igual a essa aqui, por que vocês escrevem desse jeito estranho? Não, não façam isso não. Eu sei que do ponto de vista matemático é a mesma coisa, mas do ponto de vista de entender física, eu prefiro que vocês percebam que DDP e corrente são diretamente proporcionais e que esse R é uma constante de proporcionalidade. Só que essa constante foi chamada de resistência. A unidade para DDP no sistema internacional é o volt. A unidade para resistência é o ohm, que o símbolo é essa letra ômega. E a unidade para corrente elétrica é o ampere. Opa, quase que eu erro aqui o acento. É o ampere. Professor, o acento é estranho, né? É porque ele é francês. André Marie Ampère. Ok, pessoal? Espero não ter complicado muito isso aqui para vocês, mas eu fico curioso quando eu vejo essas coisas no ensino médio, porque muitas coisas podiam ser ensinadas mais simples. Ó. Capacidade térmica, eu vejo o pessoal falando, capacidade térmica é Q sobre ΔT. Não escreve assim, gente. Escreve assim, ó. Até apaguei de raiva. Ó, em vez de escrever assim, escreve assim. Ó. O que é que vocês estão lendo aqui? Que o calor é diretamente proporcional à variação de temperatura. E esse C que tem aqui, quem é? É uma constante. Como é que eu chamo essa constante? Capacidade térmica. É assim que funciona, legal? Vou seguir aqui que eu já chateei demais vocês com isso. Vamos para o gráfico. Aqui é interessante porque, vê só. E aí, de novo, lá vai eu, misturando os assuntos que eu adoro relacionar física e matemática. Vocês já devem ter estudado isso aqui no colégio, ou no cursinho, que é a popular função de primeiro grau ou função afim. A condição de existência dessa função, vocês devem lembrar também que esse A é diferente de zero. Porque se o A fosse zero, ia ficar assim, né? 0x mais b. Então, y igual a b, isso aqui ia ser uma função chamada de função constante. Não pode acontecer. A função afim, ela tem como condição de existência o A ser diferente de zero. Ah, legal. E o gráfico dela é mais bacana ainda. É y de um lado, x do outro, e ele é representado por meio de uma reta. O ponto onde essa reta corta o eixo da ordenada é representado com a letra B. Esse Bzinho daqui, ó, o coeficiente angular. Desculpe, linear. O A é o coeficiente angular. Então, são os dois coeficientes da função afim. Por que eu estou falando isso? Porque quando você olha para cá, para a eletricidade, você percebe que essa equação é exatamente igual a essa. Ó. É ou não, pessoal? Mas tem uma diferença. O nosso B na física é mais fácil, porque ele é igual a zero. Mas eu não preciso escrever U igual a RI mais zero. Eu escrevo só U igual a RI. Mas tinha um B aqui, só que esse B é zero. Lembra que eu acabei de falar na revisão de matemática que o B é onde ele corta esse eixo, né? Então, como é que vai ser o nosso gráfico? Acompanha ele aí. É uma reta, característico da função de primeiro grau, característico da função afim, só que ele está passando aonde esse gráfico? Ó, pessoal, na origem. Por que na origem, turma? Porque o nosso B é zero. Vocês entendem? Quem está estudando muita matemática aí, vocês lembram que esse A pode ser calculado a partir da tangente de alfa, que é a inclinação da reta, né? Se você fizer a tangente disso aqui, ó, você vai encontrar o valor desse coeficiente. Mesma coisa na física, ó. Chama esse ângulo aqui de alfa. Se eu fizer a tangente de alfa, eu encontro a resistência. Professor, está muito complicado, professor. Então, vamos descomplicar? Essa daqui é uma função de que grau? Primeiro. Como é representada a função de primeiro grau? Uma reta. Ela está passando aonde? Na origem, não é isso? Exato.
Se eu calcular a inclinação dessa reta pela tangente, eu vou fazer o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas diz para mim, quem é que está aqui no cateto oposto? É a DDP. Quem é que está aqui no cateto adjacente? É a corrente. Tangente não é cateto oposto sobre adjacente? U sobre I. U sobre I vai dar quem? Vai dar o R. Deixa eu ir no YouTube para ver se surgiu alguma dúvida. Vamos lá, vamos lá. Dei uma parada na aula para vocês tomarem um fôlego. Estou mandando mensagem para vocês. Espera aí, viu? Porque eu consigo digitar e falar, eu sou meio leso. Eu errei, inclusive, tinha uma interrogação na minha frase. Estou complicando demais, porque eu estou misturando matemática com física. Professor, eu já não gosto de matemática sozinha, nem de física sozinha. Aí o senhor coloca as duas, aí complica. Bom, Maria Fernanda, tranquila, e Luiz Araújo, tranquilo. Maria Fernanda Gomes, outra Maria. Não, é Maria Fernanda Gomes, a mesma. Então segue, tá? Posso falar um pouquinho de matemática com física, assim, fazer essas relações, né? Vou seguir, viu? Estou morrendo de medo de estar avançando demais. Vamos lá. Os resistores... Deixa eu apagar aqui rapidinho, eu vou colocar isso aqui em outro canto, tá? A resistência pode ser calculada pela tangente de alfa. Tá aqui salvo, ó. Joia. Os resistores que seguem essa lei de Ohm são denominados resistores. Nem todos os resistores fazem isso, professor. Nada. Tem resistor que tem um comportamento distinto. A gente vai mostrar daqui a pouco. Esses resistores são chamados resistores ômicos. Tá? Os resistores para os quais a lei de Ohm é válida. Aqui, gente, ó, fazer até um parênteses, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se vocês não estão com dúvida. Isso eu gosto particularmente muito. Eu sei que alguns vão dizer assim, mas será que isso cai no Enem? Eu nunca vi uma questão disso. Eu prefiro que vocês vejam tudo. Então, se vocês não se incomodarem, eu vou ensinar como ler a resistência de um resistor pelas cores, tá certo? Se vocês acharem que é demais, vocês deixam esse assunto para lá, mas eu vou ensinar. Isso é uma coisa que pode ser relacionada com a questão do cotidiano. O Enem adora isso, né? Vocês sabem bem. Então, o valor da resistência pode vir expresso através dessas faixas. E como é que lê, professor? Eu vou botando os númerozinhos aqui dessas cores, é? Não, não é tão simples assim não. É fácil, mas tem que ter cuidado. Vamos lá. Essa primeira faixa é o primeiro algarismo. A segunda faixa é o segundo algarismo. Ah, professor, então a terceira faixa é o terceiro algarismo. Não. A terceira faixa é o expoente da potência de 10 que você vai colocar aqui. Da potência de 10. Mas o senhor vai fazer exemplo para a gente, né? Claro. E essa quarta faixa aqui, professor, ela é sensacional porque ela só pode assumir dois valores. Ela é chamada de tolerância. Tolerância. Professor, eu não vi isso no colégio não, professor. Sim, mas você não estuda no Medway? No Medway vê tudo, é o top dos alunos. A elite pensante da Paraíba está no Medway. Então, recapitulando, primeira faixa é o primeiro número, normal. Aqui é o segundo número. A terceira faixa vai ser um expoente de uma potência de 10. E essa aqui vai ser a tolerância. Ela vai ser tranquila, porque ela só pode assumir dois valores. Quer dizer que essa faixa aqui, ou ela vai ser ouro, ou ela vai ser prata. Ou ela é ouro, ou ela é prata. Legal? Vamos fazer um exemplo, porque falando assim vocês vão ficar pensando que é difícil. Essa tabelinha eu trouxe ela para cá, para o próximo slide de tamanho diminuído. Vamos fazer juntos? Ó, o primeiro, se vocês estiverem com dificuldade de... Não sei se vocês assistem pelo PC ou pelo celular. Ó, dá para ver as cores aqui direitinho, né? Vamos lá. Então, vou fazer assim. Primeira faixa,
Parece com cinza, né? Aqui. Então, vamos procurar cinza, 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 achei. 8. Então, primeiro algarismo, 8. Que 8 horrível, professor. Minha gente, esse 8 tá feio demais. Aí, tá bom, não vai ficar bom. Segunda faixa é o preto. Bora procurar preto, preto. Oh, já é o primeiro aqui, ó. 0. Ah, professor, agora a terceira faixa é o vermelho. Bota um 2 aqui, ó, professor. Não. Aí você faz assim, ó, na terceira faixa. 8 vezes 10 elevado a... Não é vermelho aqui? Vermelho. Qual é o expoente, pessoal? 2, né? Então, é 8 vezes 10 ao quadrado. Aí você bota mais ou menos, que é o intervalo de tolerância, é o que ele pode suportar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, tá? E agora essa última faixa, como eu falei, só tem duas opções para ela, ouro ou prata. Aqui está parecendo com ouro, né? Então, 5% de tolerância. Vamos traduzir isso aqui? 10 ao quadrado, vocês sabem que é 100. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 8.000, né? Porque era 80 vezes 100. 8.000 com mais ou menos 5% de tolerância. E a unidade é ohm. Então, a resistência desse cara é de 8.000 ohms com uma, digamos, margem de erro de 5%. Sabe quando tem pesquisa presidencial, por exemplo, aí diz assim, ó, Lula está com 25%, mas a margem de erro é 3%, então ele pode estar 25% ou 28% ou 22%, né? Bolsonaro tem 30%, não sei o quê, não tem essas variações, essas margens de erro. Pronto, é a mesma coisa que acontece aqui. Querem fazer um teste? Eu estava pensando de deixar isso aqui para vocês fazerem. Ó, esse aqui, ó. Posso dar 1 minuto para vocês fazerem? Que tal? Como vocês não vão me responder aqui, eu acho que eu mesmo vou resolver. Professor, a gente tem vergonha de falar. Então, eu mesmo vou fazer. Vamos tentar? Lá vai. Primeiro número aqui. Primeira faixa, primeiro número. Vermelho. Então, começa com 2. Pronto. 2. Aqui, ó. Verde, né? 5. Pronto. Essa próxima faixa aqui é o expoente. Então, eu faço vezes 10 elevado a quanto? Aí vejo. Ah, isso aqui está... Não sei se está cinza, se está marrom. Vamos fingir que está marrom, vai? Sei lá, está tendo um reflexo aqui para mim. Vou fingir que está marrom, viu? Vou até escrever isso aqui para o pessoal não endoidar depois em casa. Vou fingir que isso aqui é marrom. Então, qual é o expoente de marrom? 1. Pronto, aí você faz agora mais ou menos e vem para a última faixa, que é a tolerância. Quanto é que tem aqui, ó? Ouro ou prata? Ou é 5 ou é 10? Está com cara de ouro de novo, né? Então, 5%. Vamos lá. 25 vezes 10 é a mesma coisa que quanto? 250. 250 com uma tolerância de mais ou menos 5%. Isso aqui é em ohms porque é resistência. Aprenderam a ler cores? Vocês lembram de uma questão do Enem, que ele dava uns reloginhos de medidor de luz? Muita gente diz assim, ah, esse assunto não cai no Enem, isso não precisa ver. Eu lembro de quando o pessoal ensinava matrizes, logo quando começou o Enem, em 2009, esse novo Enem, e aí o pessoal dizia, não estude matrizes porque não precisa, até que num determinado ano caiu matrizes. Aqueles reloginhos que tem na casa da gente, né, para medir a energia. Aí o pessoal fazia, não precisa estudar esse reloginho, nunca vai cair isso, medidor de luz, aí caiu. A mesma coisa é com código de cores, nunca vai cair, até que um ano cai. E essa questão, que vai ter muito erro, acaba dando uma pontuação legal para vocês, tá bem? Mas se vocês acharem que não devem estudar, beleza, a gente segue em frente, viu? Mas está dado o assunto. Vamos fazer questãozinha do Enem, começando com essa de 2017? Dispositivos eletrônicos que usam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem um valor de sua resistência nominal. Vou marcar aqui, ó, quadruplicado. Você vê que até aqui não tinha nada demais. A questão começa nesse momento. A polianilina é um polímero que tem o valor de sua resistência quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico, olha aí, ó,
O que é um resistor ôhmico, professor? Eu cochilei nessa hora. Resistores que obedecem às leis de Ohm. Aqui o gráfico. Cuidado com esse gráfico, porque a corrente está aqui e a DDP está aqui. Quando eu fiz o gráfico para vocês, eu fiz a DDP e a corrente. Aí o cara mudou um pouquinho, mas não é nada demais. Qual é a pergunta? O valor da resistência da polianilina na presença das altas... Opa, só um instante aqui, eu tive um probleminha de ordem técnica. Já estou voltando, viu? Pronto. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia é. Então, ele quer na presença dessas altas concentrações. Mas o gráfico que ele nos deu foi na ausência da amônia. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar um valor qualquer do gráfico. Qualquer um desses serve, né, professor? Qualquer um que você quiser. Vamos escolher aqui, sei lá, vamos pegar o último. Eu tenho uma DDP de 3 volts. Então, já vou resolver essa questão rapidinho aqui. Ó. A resistência é U sobre I. E eu tenho lá uma DDP de quantos volts? 3 volts. E eu tenho uma corrente, e aí cuidado, hein? Muita gente acha que a corrente vale 6. Vou até dar um zoom, ó. Cuidado no expoente aqui. Vocês estão vendo? 10 a menos 6. Então, vamos lá. A corrente, quando for 3, a corrente vai valer 6. Com esse detalhe. Então, eu escrevo 6 vezes 10 a menos 6 amperes. Fazendo essa continha super simples, 3 dividido por 6 é 1 meio. 1 meio é 0,5. 0,5 e esse 10 a menos 6, professor? Ele estava com expoente negativo, ele sobe positivo. Então, vai ficar 0,5 vezes 10 a sexta ohms. É legal que não tem essa resposta aqui, ó. Tá vendo? Ainda bem, porque às vezes a pessoa na pressa, imagina se estivesse na letra A, 0,5 vezes 10 a sexta. O pessoal ia marcar, né? Não é. Professor, o que foi que aconteceu? O que é que está faltando? Bom, ele quer saber o valor da resistência na presença de altas concentrações. E ele tinha dito que na presença dessas altas concentrações, o valor da resistência quadruplica. Logo, aí eu vou escrever aqui, ó, em altas concentrações, a resistência real, que eu chamei de R', vai ser 4 vezes a resistência comum. Então, essa resistência é 4 vezes 0,5 vezes 10 a sexta. E é bom lembrar que quando você multiplica um número por 0,5, você lembra aquele macete? Multipliquei um número por 0,5, dá a metade, né? Professor, eu não sabia disso. Qualquer número que você multiplicar por 0,5, pessoal, vai dar a metade. Professor, então se eu estiver fazendo no Enem assim, e cair uma conta 80 vezes 0,5, eu não preciso perder tempo não, é? Não, vai dar 40, tá bom? É sempre assim. Legal? 2 vezes 10 a sexta, agora sim a gente vai marcar a nossa resposta, que é a letra E. Vou voltar no YouTube para ver se vocês têm alguma dúvida até aí. Se caísse, teria a tabelinha, né? Rapaz, que pergunta excelente. Teria a tabelinha. Teria a tabelinha sim. Mas sabe por que eu ensinei para vocês? Posso ser sincero? Porque se tivesse só a tabelinha, será que com a tabelinha, sem a explicação, vocês saberiam que o valor da resistência teria que fazer aquele 20 vezes 10 a tanta? Porque a primeira vez que eu vi esse assunto, né, já na graduação, porque eu não vi no ensino médio, na minha graduação de física, a primeira vez eu pensei que cada faixa era um número, então dava 2.570, mas não era. Tinha que levar em conta a potência de 10, aquela questão da tolerância, sabe? Então, mesmo se ele der a tabelinha, quem nunca viu esse assunto na vida não vai conseguir fazer a questão, só com a tabelinha, não é verdade? As pessoas, em geral, não acertam. Professor, então o senhor está dizendo que vai cair? Não, eu estou dizendo que vocês fazem Medway. E vocês pagam Medway para vocês serem alunos melhores do que todos os outros. O melhor aluno é o que sabe tudo. A gente está preparando vocês para tudo. Não, imagina a situação deprimente. Você chega lá na prova, olha e faz, eu não vi nada disso.
pô. Pagou um cursinho, pagou o melhor cursinho da Paraíba, talvez do Nordeste, talvez do Brasil. E valorizei agora o MED. Para você não ver a questão como. Não tem sentido na minha cabeça. Você tem que ver tudo. Beleza? Vou seguir, tá? Agora, a gente vai falar sobre a segunda lei. A aula já está... 70% da aula já se foi. Estou acabando. A segunda e última lei diz o seguinte, que a resistência... Essa eu queria que vocês perguntassem para os amigos de vocês. Ó. Escreve essa fórmula assim para eles. Ó, faz essa maldade. Sempre é bom. Isso aqui é bom na véspera do Enem, de maldade mesmo. Chega para o teu amigo e faz assim. Tá vendo essa fórmula? Me tira uma dúvida. Tu acha que a resistência depende do U ou a resistência depende do I? Pergunta assim para teu amigo. A resistência depende da DDP ou a resistência depende da corrente? Aí o que a pessoa vai dizer? Ah, acho que depende dos dois, né? Depende do U ou do I. Tem nada a ver. A resistência não depende nem do U, nem do I. De nenhum deles. Quer que eu prove rapidinho? Ó, só voltar aqui para aquela... Cadê a tabela que eu tinha feito? Ah, meu Deus. Aqui, ó. Vou provar para você agora. Não depende nem do U nem do I. Olha só. A resistência não é U sobre I? Pronto. Agora diga para mim aí. Rapidinho, de cabeça. É conta de cabeça mesmo. Ó. 10 dividido por 2. Quanto é que dá 10 dividido por 2? 5, né? Agora divida aqui para mim. 20 por 4. Quanto é que dá? 5. Agora divida 60 por 12. Quanto é que dá? 5 de todo jeito. Independente do valor que você tivesse da DDP ou da corrente, eles vão mudando aqui, ó, tá vendo? Eles mudando, ó. Mesmo assim a resistência vai dando 5. Por quê? Aí o pessoal fala que eu sou chato, mas por quê? Porque a resistência é uma constante de proporcionalidade. Ela nem depende disso, nem depende disso. Ô, professor, interessante, né? Quer dizer que a resistência não depende nem da DDP, nem da corrente, é? Exato. E ela depende do quê, afinal de contas? Bom, agora vamos para a parte legal. Do que é que depende? Ela depende basicamente de 3 coisas. Vou dizer por que basicamente. A resistência depende do comprimento do fio. Quanto mais comprido, maior a resistência. Depende da área. Isso aqui eu tenho que falar rapidinho sobre curto-circuito, incêndio. E depende do material. Lembram que no começo da aula eu peguei um fio de ouro e um fio de cobre? Disse assim, ó, se você fosse um elétron do cobre, se você fosse um elétron do ouro, onde é mais fácil você passear, né? Será que é a mesma coisa? Não, porque a resistência depende do material. Então, eu tenho aqui um fio de comprimento L. Quanto mais comprido, mais átomos você vai encontrar. Então, maior a resistência. Então, a resistência depende do comprimento. E de quem mais? Da área. Ah, é, professor? Claro, porque, veja, se eu aumentar a área, eu vou ter mais espaço para os elétrons fluírem. Vocês entendem? Imagina um fio bem fininho. Olha esse fio, parece um fio de cabelo. Ó. Os elétrons não vão ter muita dificuldade para passar aqui. Agora imagina um fio bem grandão, gente. Ó. Nossa, tem muito espaço para o elétron passar. Quer dizer que quanto maior a área, mais fácil, ou seja, menor a resistência. Legal? Tá, professor, então depende do comprimento, depende da área e depende do que mais? Depende do material. A gente vai falar sobre isso nessa equaçãozinha famosa aqui, ó. A equação resistência é igual a ρ L sobre A, R de resistência, L de comprimento e A de área. E esse ρ quem é? Esse ρ é uma constante que depende do material. Ela vai receber o nome de resistividade. Cada material vai ter a sua resistividade. O Enem gosta muito disso. Vamos falar um pouquinho sobre a resistividade? O fio de cobre tem uma, né? Eu mostrei para vocês. O fio de ouro tem outra. Cada material tem a sua. Então, nós vamos dizer que a resistividade é uma característica ou uma propriedade da substância. Se for platina, vai ter uma. Se for chumbo, vai ter outra resistividade. Cada material vai ter a sua. Está aqui, ó, uma sequência de materiais. Ó, tá vendo? E as suas resistividades. Mas eu queria chamar a atenção, ninguém olha para essas tabelas, não é verdade?
Seja sincero, você não lê essa tabela. Mas eu queria que vocês lessem. Sabe por quê, gente? Resistividade tem a ver com resistir. Veja aqui na formulinha, R igual a ρ, é uma letrinha grega, sabe? Isso que se chama assim, ó, ρ, vezes L sobre A. Vocês entendem que quanto maior a área, menor a resistência, não entendem? Vocês percebem que quanto maior o comprimento, maior a resistência? Eu acho que sim. Então fala para mim, resistividade e resistência também não são, ó, diretamente proporcionais, não é? Sabe o que eu quero dizer com isso, gente? Um fio de prata. Vocês acham que prata é condutor ou é isolante? Metais em geral são o quê? Bons condutores, não são? Se um material é bom condutor, ele conduz bem a eletricidade, então ele resiste muito pouco. Veja o valor da resistividade. Olha o expoente que tem aqui, gente. 10 a menos 8, então você vai fazer 0,0000. Vê que a resistividade, que tem a ver com resistir, é muito, muito pequena. O cara quase não resiste, porque ele é um condutor. Agora vê, gente, olha que interessante, a borracha aqui, ó. Olha o expoente dela, gente. 10 a terceira. Então é esse número aqui, a borracha, ó. Ó que número gigante, ó. Nem fiz certo aqui, mas enfim, é um monte de zero. Na verdade, esse ponto era aqui. De qualquer jeito, o número é imenso. Por quê? Porque a borracha é isolante, ela resiste muito. Então, ela tem uma alta resistividade. Eu queria que vocês fossem capazes de entender o significado das coisas, ao invés de simplesmente decorar, sabe? Então, essa fórmula aqui vai ser muito bacana e muito utilizada, tá? E agora vem a parte difícil da aula. Do que depende a resistividade? Aí é bronca agora. A resistividade depende da temperatura. Professor, como assim, hein? Não entendi essa passagem aqui. Vê só o que eu estou dizendo com isso. Quanto maior a temperatura, maior a resistividade. Vocês sabem que a temperatura tem a ver com a agitação das moléculas. Então, à medida que elas agitam mais, dificulta a movimentação dos elétrons, aumenta a resistência. Então, essa fórmula, eu vou traduzir ela para vocês assim, ó. Isso aqui vai ser o ρ, que é a resistividade. Isso aqui é o que, professor? É a resistividade inicial, o ρ0. E esse alfa? Bom, esse alfa é um negocinho que nós chamamos de coeficiente. Ah, esse aqui eu já vi na escola, é o coeficiente de dilatação. Não, aqui não. Esse alfa aqui é chamado de coeficiente de temperatura. Interessante, professor, isso não sabia que isso existia, não. Ah, gente, tem tanta coisa que existe, o pessoal não fala pra gente, ó. Esse alfa aqui é o coeficiente de temperatura. E ΔT, vocês sabem melhor do que eu. É a variação da temperatura. É só fazer a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, eu sei que ficou confuso, deixa eu clarear. Olha o que eu quis dizer para vocês. A resistência depende de quê? A resistência depende do comprimento do fio. Sim ou sim? Sim, né? A resistência depende da área. E a resistência depende do material. Mas eu não preciso escrever material. Não. Para que escrever? Eu posso representar com a letra, que é ρ. Ah, certo. E esse ρ depende de quem, professor? Da temperatura. Legal? Então, se eu tiver um fio de ouro a 100 graus, ele tem uma resistividade. Se for o mesmo fio de ouro a 500 graus, ele tem outra resistividade. A resistividade depende da temperatura. Depois eu vou mostrar para vocês, não hoje, para a aula não ficar longa, vou mostrar uma questão para vocês da Universidade Estadual de São Paulo, que ele pergunta se a resistência de uma lâmpada é sempre igual, independente dela estar acesa ou apagada. É ótima essa questão para o Enem. A resistência de uma lâmpada é sempre a mesma, esteja ela acesa ou apagada? Não. Por quê? Porque a resistência depende da temperatura, do ρ, da resistividade. E a resistividade depende da temperatura. E a temperatura de uma lâmpada que está acesa é diferente da temperatura de uma lâmpada que está apagada. Então, vê que interessante, turma. A gente pode abordar muitas coisas nesse conteúdo, não é verdade? Bom, eu não sei se eu compliquei muito a vida de vocês, mas eu vou seguir. A maioria das substâncias faz isso, ó.
aumenta a resistência, aumenta a temperatura. A maioria. Quer ver? Ó? Vamos aumentar aqui a temperatura? Bora. Aumentei. O que a resistência faz? Aumenta. Se eu aumentar mais aqui, ó, pá, aumenta a resistência. A maioria das substâncias é assim. Você aumenta a resistência à medida que a temperatura aumenta. Isso acontece com quem, professor? Com quase todas as substâncias. Então, essa é uma característica dos metais. Isso aqui eu não vou apagar não, viu? Agora, existem ligas metálicas cuja resistência não varia com a temperatura. Vocês estão vendo que a resistência está constante, ó, vai acompanhando aqui. A resistência está constante. Então, mesmo que a temperatura mude, a resistência, ó, permanece constante. Tem uma liga metálica famosa chamada Constantan. Ela é muito utilizada. Vocês podem pesquisar depois no Google se ainda tiverem paciência. Essa liga ela é feita com níquel, com zinco, com cobre. E essa liga ela é ótima porque a resistência dela não varia com a temperatura. Então, para certas aplicações na física, ela é perfeita. Mas tem a galera estranha. Sabe quem? Importante isso, viu? O carbono tem um comportamento diferenciado. O que acontece com o carbono? Você tem uma certa temperatura e uma certa resistência. Ó. Marquei, viu? Quando aumenta a temperatura, o que é que devia fazer? Aumentar a resistência. No carbono, você aumenta a temperatura, a resistência diminui. E como o carbono é muito utilizado nas ciências, na alta tecnologia, esse comportamento estranho que ele tem é um comportamento que vale a pena ser mencionado. Então, a maioria das substâncias, resumindo a aula, viu? Está acabando. 2 minutos de paciência aí. Para a maioria das substâncias, como é? Aumenta a temperatura e aí aumenta a resistência. Exceções, o carbono aumenta a resistência, aumenta a temperatura, desculpe, mas a resistência diminui. E essas ligas metálicas, né? Constantan tem esse nome porque é constante. A temperatura dela vai aumentando, mas a resistência permanece constante. Já ouviram falar de supercondutores? Tem chance de cair no Enem ou não? Muita gente abre a boca para falar, não sei o quê, porque é um supercondutor. Sim, o que é um supercondutor? Ah, é alguma coisa que conduz de uma forma super, né? Como? Dá uma olhada como é interessante a história do supercondutor. Opa, bati aqui sem querer. O que acontece com a maioria das substâncias? Vamos lá. O gráfico é assim, né? Para a maioria. Você tem uma temperatura aqui bem alta, ó. Uma temperatura aqui. E você tem uma resistência. Tá vendo? Olha de onde vem a história do supercondutor. Se você diminuir a temperatura, isso acontece com quase todo mundo. O que é que faz a resistência? Diminui. Ah, beleza, professor. Isso o ouro faz isso, professor? O ouro, prata, tungstênio, todo mundo. Você vai diminuindo a temperatura e eles vão diminuindo a resistência. Joia. Comportamento normal esperado. Porque a temperatura aumenta a agitação e aí vai dificultando a passagem. Só que descobriu-se a presença de alguns elementos, alguns materiais que não tinham esse comportamento típico. Eu vou deixar o gráfico aqui feitinho para vocês, não se preocupem não, viu? Tinha umas substâncias que elas não seguiam esse comportamento típico aqui, o padrão. Não, elas eram mais ou menos assim. Ó. Elas vinham iguaizinhas às outras, só que de repente, olha o que acontecia. A partir de uma certa temperatura, a resistência delas caía para zero. Nesse ponto aqui, pessoal, neste pontinho aqui, a resistência está tendendo a zero. Agora, imagine uma substância cuja temperatura foi diminuindo. Ó. Ela estava aqui, tinha uma temperatura, né? Aí tinha uma resistência aqui. Ó. Aí eu diminuí mais a temperatura. Ó. A resistência estava aqui, diminuindo um pouquinho, não era? De repente, eu diminui tanto a temperatura que chega uma certa temperatura que a resistência cai a zero. Gente, vocês entendem a loucura disso. O cara não tem resistência, pessoal. Quer dizer que você coloca o elétron lá dentro do fio e ele se move como se estivesse no vácuo. Tem nada no caminho. O que a física pode fazer com isso? Milhões de coisas.
muita da energia é dissipada no caminho da hidroelétrica para a sua casa. Na verdade, ela vem da hidroelétrica para uma subestação e da subestação para a sua casa. Aqueles fios que tem na estrada quando você viaja, parte da energia é dissipada ali. Você imagina se a gente conseguisse usar os supercondutores para transportar essa energia, o consumo de energia, a economia que a gente ia ter. Então, assim, os supercondutores são fantásticos. Professor, vamos usar agora. Tem um problema. Só se consegue, por enquanto, o fenômeno da supercondução em temperaturas baixíssimas, próximas do zero absoluto. Próximas a zero. Opa, botei um O aqui, mas era zero. Próximas ao 0 Kelvin. Cuidado, isso aqui não é ok não, viu, turma? É 0 Kelvin. Então, o material é supercondutor em 4 Kelvin, 16 Kelvin descobriu-se já, que é o limite, 12 Kelvin, 2 Kelvin. Então, é muito caro levar um material para essa temperatura resfriar tanto. Por isso que a gente ainda não vê os supercondutores sendo largamente utilizados. Mas no Enem já sabe, né? A temperatura dele cai e a resistência cai drasticamente. Vamos para o YouTube. Está acabando, pessoal, prometo, juro. Falta só uma coisa. Tá acabando. Rapaz, agora que eu vi, inclusive, eu ganhei 10 marcações, gostei. Legal, obrigado, viu? O pessoal que marcou gostei aí. Muito lisonjeado aí, muito feliz pelas marcações. Obrigado. Então, vamos terminar? Vamos ver como é que tá aí o pessoal. Vou seguir, né? E teve o pessoal que se sentiu pressionado, que eu falei do negócio da marcação, gostei. Teve outra pessoa que marcou, mas não foi sob pressão não. Mas eu agradeço assim mesmo. Falta só uma coisinha para acabar, viu? Vou terminar então, tá bem? Dá para segurar as pontas aí? 2 minutos? Vamos lá? Então vamos lá, eu vou terminar então. Olha só. A gente vai falar de uma questão do Enem, em uma grandeza chamada condutividade. Porque eu noto que no ensino médio vocês valorizam muito resistência e resistividade. Vocês gostam dessa dupla, né? Resistência e resistividade. Não é importante não, professor? Mas no ensino superior a gente não gosta muito delas não. Não são tão importantes não. A gente usa mais essa daqui, ó, condutividade. E o que é? Vai ser bem complicado, professor. Você vai rir agora. É o inverso da resistividade. Sabe o que eu mais gosto na física de tudo? Resistividade. Preste atenção nisso. Você sabe o que me fez apaixonar pela física? Professor, foi o buracos negros? Foi a teoria de Einstein? Não. O nome que a física dá para as coisas. Condutividade. Quando vocês leem isso aqui, tem a ver com o que condutividade? Com condução, conduzir, não é? Resistividade. Lembra o que? Resistir. Então é natural que um material que conduza bem resista pouco. Por isso que a condutividade é o inverso da resistividade. Vocês entenderam a minha lógica? Vou repetir. Um pedaço de borracha conduz bem, vocês acham? Vocês acham que a borracha é um condutor? Não, né? A borracha não conduz. Se ela não conduz, ela resiste. É o contrário. Se ela não conduz, ela resiste bem. Essa é a ideia de condutividade. Tem fórmula? Tem. Uma fórmulazinha aqui. Essa letra eu não expliquei para vocês que chama Rho, não foi? Pronto. Pois essa letrinha aqui, ela chama sigma. Ah, professor, tem isso? Tem. Tem unidade para colocar, professor? Tem. Vamos lá. A unidade de Rho é essa aqui, ó. Ohms vezes metro. E a unidade do sigma é o inverso. Então, você poderia escrever assim, ó, 1 dividido por ohm vezes metro, ou, como a maioria das pessoas prefere, ó, ohm vezes metro elevado a menos 1. Eu posso falar umas curiosidades, eu não sei se vocês gostam dessas leseirinhas que eu digo. Vocês sabiam que tem essas unidades que tem esse menos 1 assim no expoente, que elas têm um nome? Chama recíproco. Alguém lembra aí a fórmula de dilatação, que era assim, ó. Adoro misturar os assuntos de física, adoro.
Não tem isso aqui? Esse alfa é o coeficiente de dilatação, né? Alguém lembra a unidade disso? É assim, ó, turma. Graus Celsius a -1, né? Vocês sabem que tem um nome para isso? Pois tem, chama grau Celsius recíproco. Conhecimento demais nunca é muito. Pode aprender. Isso aqui chama grau Celsius recíproco. Ó, professor, então isso aqui é ohm vezes metro a -1. Aí chama ohm vezes metro recíproco, professor? Pois é. Curioso, né? Tá, professor, mas não chateie mais a gente, não. A gente quer ir resolver nossas coisas. Pois pronto, vamos ver a tabelinha? Ah, gente, olha, falei para vocês, olha como Deus é bom. Constantan. Vê que legal, Constantan. É aquele que fica constante a resistência, lembra no gráfico? Olha a resistividade, 0,5. Vamos calcular? Condutividade é o inverso da resistividade. Então, eu vou fazer aqui 1 sobre 0,5. Se eu dividir um número por 0,5, dá o dobro. Ei, professor, como é isso? Eu não sabia, não. Se você dividir um número qualquer um por 0,5, dá o dobro. Hoje, professor, então quer dizer que quando eu estava no Enem, que eu fiz assim, 8 por 0,5, e eu fui dividir com aquela caneta preta, eu perdi tempo, foi? Quanto é o dobro de 8, gente? Pronto, isso aqui era a resposta. Então, você só estava perdendo tempo, só estava perdendo tempo. Viram aqui na tabelinha? Agora vamos ver se dá certo ou não. Ó, claro que dá, tá vendo? A resistividade da tabelinha é o inverso da condutividade. Professor, eu acho que o senhor ensinou errado. Aqui está escrito condutibilidade. Tem os dois nomes, condutividade ou condutibilidade. Os dois nomes são aceitos, tá bom? Eu gosto mais de condutividade. Antes de mostrar isso aqui para vocês, deixa eu fazer a questão do Enem, porque é a última questão, praticamente, da gente. Ó. Acho que é a última. Ele diz o seguinte: a resistência de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. Leiam daqui para trás. Vá, leia. A resistência de um fio é determinada pelas suas dimensões. Suas dimensões. Isso aqui é o quê? Comprimento e área. E determinada também pelas propriedades estruturais do material, ou seja, a sua resistividade. Olha como o Enem é fantástico. Ele acabou de fazer o enunciado da lei de Ohm até aqui. Ó. Joia? Aí vamos agora para o texto. A condutividade caracteriza a estrutura do material, de tal forma que a resistência pode ser determinada conhecendo-se comprimento, a área. A tabela relaciona o material com a sua respectiva resistividade. É o que ele diz, que a tabela relaciona material com resistividade. Agora, olhe essa tabela e me diga se tem a resistividade aqui. Não. Tem o que aqui? Condutividade. Professor, mas ele disse resistividade. Por quê? Porque ele sabe que um é o inverso do outro. Um é o inverso do outro. Agora, bora resolver a nossa questão. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o que é isso? Mantendo o mesmo comprimento e a mesma área, o fio que apresenta menor resistência é aquele feito de quê? Vamos pensar junto comigo? Resistência é ρ lá. Agora vamos lá. Eu quero a menor resistência. Menor resistência. Não posso mexer no comprimento, não posso mexer na área. Ele disse, mantendo as mesmas dimensões. Então, só posso mexer no ρ. Se eu quero menor resistência, eu tenho que ter menor resistividade. Sigma é 1 sobre ρ. Condutividade é o inverso de resistividade. Se eu quero a menor resistividade, eu precisarei da maior condutividade. Vou procurar na tabela quem é que tem a maior condutividade. De todos aqui, quem é que tem a maior condutividade? 62,5, que pertence à prata. A resposta é a letra E. Para quem não entendeu, vê o que ele quer dizer. Vai ter a menor resistência quem conduz mais. É isso que eu estou tentando fazer vocês entenderem. O conceito, resistir, gente. Resistência é resistir, impor obstáculo. Se eu quero a menor resistência, eu não quero resistir. Então eu quero conduzir. Vai ser o que tiver a maior condutividade. Olha ele aqui. Ó. A maior condutividade foi justamente essa mocinha, a prata. Beleza? Agora, isso aqui
Eu acho Matheus Cartacho um coordenador fora de série. Nem diga que eu disse isso a ele para ele não ficar se achando também demais. Mas falando sério agora, brincadeiras à parte, eu acho ele um coordenador fantástico. Mas talvez ele dissesse assim para mim, professor, não precisa dar isso não, porque acho que isso não vai cair no Enem. E Matheus, não sei se vocês sabem a história dele, quando ele passou no vestibular, ele passou em vários, né? Passou em terceiro, quarto lugar, segundo. Ele era um aluno, não foi meu aluno, não tive esse prazer, mas ele era um aluno fora de série. E às vezes eu fico com medo de dar um assunto e a pessoa dizer assim, acho que não precisa disso. Eu fico na dúvida se precisa ou não, entende? Mas eu vou dar. Vocês já ouviram falar de condutância? Pois é. No ensino médio fala-se muito de resistência, de resistividade. No ensino superior, ao invés de resistividade, a gente fala mais de condutividade. Ah, professor, caiu no Enem condutividade, porque muitas questões do Enem são elaboradas por professores que dão aula no ensino superior. Então, o cara fala do que ele usa, condutividade. Do mesmo jeito que vocês falam de resistência, existe uma grandeza chamada condutância. Pois é, esse nome estranho. E o que é a condutância? É o inverso da resistência. Viram que legal? É o inverso da resistência. É chamada de condutância. A fórmula vocês percebem aqui, né? E qual é a unidade que eu vou usar, professor, para essa tal de condutância? Ah, é legal, vou botar assim, para ficar bem arrumadinho. Esse é o último slide, prometo, tá? Ó a unidade, ó. Aqui vai ficar 1 sobre R. A unidade do R não é ohm? Então ficaria assim, ó, ohm elevado a menos 1, que a gente podia chamar de ohms recíproco. Mas ao invés disso, é chamado de Siemens. Tinha até um celular que era produzido pela fabricante Siemens. Ela é representada com a letra S. Então, vamos dar um exemplo aqui, bora? Para eu não ficar falando sem exemplos. Vamos supor que ele diga no Enem que a resistência de um fio é 10 ohms. E ele peça a condutância. A condutância é o inverso da resistência. Então, vai ficar 1 sobre 10, né? 1 sobre 10 dá quanto? 0,1. Aí eu boto 0,1 S, que é 0,1 Siemens. Legal? Opa, baguncei aqui. Isso é chamado de condutância. Se vocês forem fazer vestibular, quiserem uma coisa mais avançada, a fórmula é linda. Como é a fórmula da resistência? Quem sabe? Rho L sobre A. A condutância não é o inverso, né? Se é o inverso, o A vem para cima e o L vem para baixo. Ah, professor, aí agora eu boto a resistividade aqui. Não, é condutância. Então você vai botar a condutividade. Viram como é parecido, né? As duas fórmulas, ó. Uma é o contrário da outra. Não é bacana? Então é isso. Nós terminamos nossa aula de resistores. Legal? Eu espero que vocês tenham entendido as questões. Eu vou voltar no YouTube para ver. É importante saber a fórmula do Rho. É uma pergunta sensacional. Você aparece aqui para mim como Maria M, viu? Me desculpe aí se eu não sei seu sobrenome. Então, Maria M, eu acho que é importante sim. Eu vou lhe dar uma dica, Maria M, que é a mesma que eu vou dar aqui para toda a turma. Olha uma coisa sobre a fórmula do Rho. Responde para mim aí no chat, por favor, se vocês já estudaram dilatação térmica. Responde aí, por favor. Vocês lembram uma fórmula de dilatação que era assim? Queria que vocês respondessem no chat. Aí tem uma fórmula para o L, que é o comprimento, porque isso aqui é o ΔL. Aí tem uma fórmula para o L. Ela é assim, ó, L0, 1 mais alfa ΔT. Aí, Maria, sabe como eu fazia, meu anjo? Na minha época, para decorar a fórmula do Rho, eu lembrava de dilatação. Ó. Rho é igual a quem? Rho0, olha que legal. 1 mais alfa ΔT. Opa, professor, é igual, professor? Mais ou menos. Esse alfa é chamado de coeficiente de dilatação térmica. E aqui, o alfa é chamado coeficiente de temperatura. Só tem essa diferença, mas viram como são parecidas as fórmulas? Então é isso.
Ei, gente, 17 marcações gostei. É o meu novo recorde pessoal. Deus abençoe vocês. Então eu botei pressão, né, para vocês marcarem gostei. É verdade, desculpem, viu? Mas tá bom. Professor, eu marquei gostei porque eu fiquei com pena do senhor. Não tem problema. Pode ter pena à vontade. Maria M, você entendeu a analogia que eu acabei de fazer? Entendeu mesmo ou só disse que entendeu? Pronto. Acabei de ver o seu sim. Valeu, joia. Pessoal, vocês querem perguntar mais alguma coisa? O assunto acabou. Aí, se vocês quiserem, semana que vem, a gente pode fazer uma aula de associação de resistores. Eu queria fazer essas aulas presenciais, mas eu não sei como vai ficar, assim, essa questão do governo, né? Se volta, se não volta, dia 20 de julho. Aí, se vocês quiserem fazer uma aula de associação de resistores, vocês me falam que a gente pode marcar essa aula, tá certo? Mas terminou a aula de hoje. Aí eu só estou vendo se precisa. Professor, a associação de resistores a gente já sabe, não precisa não. Vocês que sabem, tá certo? Porque eu passei até uma pesquisa lá e vi que era um dos assuntos mais votados, era justamente a associação de resistores. A lâmpada de xenônio pode ser considerada. Olha a pergunta de Edson Emanuel. Gostei muito da pergunta, viu? Olha só, Edson Manuel, ela não pode ser considerada exatamente como um resistor, porque a lâmpada de xenônio, assim como a lâmpada de neon, elas são condutores de terceira classe. Deixa eu voltar no slide, Emanuel, que eu vou, Edson Emanuel, né? Que eu vou te mostrar no slide, porque eu estou no YouTube, aí eu vou passar aqui para o slide rapidinho. Peraí. Pá, pá, pá. Deixa eu voltar aqui, arrumar um rascunho aqui, um espaço onde eu pudesse escrever, Jesus. Peraí. Eu queria explicar uma coisa ali para o rapaz da lâmpada de xenônio. Eu não vou dar aula de química não, tá? Pelo amor de Deus. Mas vocês lembram de fogos de artifício, daquelas cores? Vocês sabem por que existem aquelas cores nos fogos de artifício? Do salto quântico do elétron? Deixa eu dar uma explicada aqui para Edson Emanuel e para quem... Eu achei muito interessante essa pergunta. Você tem um fio metálico. A corrente elétrica aqui dentro é formada pelo movimento dos elétrons, certo? Mas se eu tiver uma solução eletrolítica, por exemplo, NaCl, a corrente elétrica aqui dentro, ela vai ser formada por íons positivos e íons negativos, Na+, e Cl- se movendo. Então, nesse caso, o movimento é de íons. Se eu tiver um condutor gasoso, aqui vamos fingir que isso aqui é um gás, tá? Como a lâmpada fluorescente, neon, xenônio e tal. O movimento aqui, para compor a corrente elétrica, é formado por elétrons e por íons. Por que não pode ser considerado um resistor, Edson? Porque o aquecimento do resistor se deve às sucessivas colisões do elétron contra o átomo do material. Então, o resultado dessas colisões é que vai gerar calor. Essa é a característica de um resistor. Neste caso aqui do gás, o que ocorre é que a corrente elétrica, aqui eu estou tentando fingir que isso é um átomo, tá? A corrente elétrica perturba os elétrons que, ao receber energia, fazem o quê? Pulam de camada para umas camadas mais externas. Vocês lembram que quando esses elétrons voltam para camadas mais internas, eles liberam luz, energia na forma de luz? Então, as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas de xenônio ou de neon, elas não podem ser consideradas resistores, porque não há essa geração de calor devido à colisão dos elétrons com os átomos. A luz que é emitida naquele caso se deve ao salto quântico do elétron, que é o mesmo que ocorre quando explodem aqueles fogos de artifício.
Espero que eu tenha explicado bem, Edson. Voltar para Edson aqui. Edson, cadê você? Opa, fiz alguma coisa aqui, baguncei geral, minha transmissão. Será que eu desliguei vocês, minha gente? Não, vocês estão aqui ainda. Eu apanho um pouco. Edson, entendeu? Será que ele saiu? Ah, tá aí. Acabei de ver sua mensagem, Edson. Cara, se você tiver outra dúvida aí, pode mandar, fica à vontade. Mais alguém? Dúvidas? Opa, acabei de ver sua pergunta, Maria Fernanda Gomes. Vai ficar sempre nesse mesmo horário? Meu anjo, você que diz. Vocês querem escolher um outro horário? A gente pode fazer uma votação agora, porque eu acho que a votação seria interessante se fosse com o pessoal que assistiu a aula. Porque às vezes tem gente que nem assistiu e dá pitaco no horário. Pitaco é bem novinho, né? Aí o interessante é que vote quem está assistindo a aula. O que vocês acham? Mantém o horário? Vocês que vão decidir isso aí. Isso está bom para você, né? Ok, então. Então é isso, pessoal. Gostaram da aula? Deu para entender alguma coisa? Eu posso encerrar por aqui, então? Emanuel também gostou do horário, né? Maria M também. Pronto. Arícia disse que estava ótimo. Está ótimo o horário, Arícia? Então fica, 2h30. Com relação ao nível da aula, vocês querem que eu vá mais rápido, vá mais devagar, mantenha assim? O que é que vocês acharam? Porque eu preciso desse feedback de vocês até para eu ter uma ideia. Na próxima aula vai ser associação de resistores. Eu mantenho esse estilo de aula assim ou vocês querem que eu faça alguma mudança? Vocês ficaram arrependidos de terem aprendido aquele negócio lá do código de cores, que eu disse, muita gente não aprende isso, tal. Vale a pena ver esse tipo de coisa? Certo, fazer mais questões na próxima aula, né? Até porque, assim, essa primeira eu queria sentir o nível de vocês, sabe? Como é que vocês estavam e tal. Aí a gente pode, agora a próxima aula já sei, associação de resistores, já dá para a gente aumentar o nível, né? Um pouquinho assim, fazer mais questões. Então é isso. Eu vou deixar aqui vale a pena, né? Ver essas coisinhas diferentes. Legal. Então pronto. Então eu vou manter esse pique aí. E a gente vai encerrando por aqui. Um abraço, viu? Eu estou à disposição lá no WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder porque eu sou o diretor da parte financeira do Medway. Aí, nessa época, assim, eu tenho que fazer uns ajustes aí. Qualquer coisa, vocês falem comigo. Estou sempre à disposição. Um abraço, viu, gente? Beijo grande para vocês.